Vamos para mais um vídeo, onde continuamos estudando a Palavra de Deus, estudando muitos assuntos que às vezes há divergência entre entendimento. E hoje eu quero estudar um pouco sobre o batismo de Jesus. E eu já peço o seu like e ative o sininho, se inscreva no canal e dê esta ajuda para que o canal venha crescer. E eu quero usar o livro de Mateus, que foi o escritor que escreveu sobre a realização do batismo do Senhor, que está registrado no livro de Mateus capítulo 3 e verso 16 e 17, que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a Escritura está trazendo um acontecimento sobre o batismo de Jesus. E este é um texto que há muitas divergências teológicas sobre ele. E quando nós estudamos, nós precisamos saber qual é o sentido que nós podemos interpretar o texto. Ele é uma teofania? É uma metáfora? É uma figura de linguagem? Ou é uma simbologia? É isso que nós precisamos saber para entender o texto. E há segmentos religiosos que aplicam nesse texto o que o texto não está apresentando. Nós vimos que trazem a interpretação desse texto que está falando em uma suposta trindade. E esta suposta trindade nunca estava inserido no cristianismo. Era uma trindade que estava inserida no paganismo. Por isso é que eu coloquei como, para nosso estudo, cristianismo ou paganismo. É o que nós precisamos saber, se este ensino, essa interpretação estava dentro do cristianismo ou dentro do paganismo. Quando nós estudamos a trindade egípcia dos Egito, então lá era um povo que era paganismo lá dentro do Egito. E quando nós estudamos a trindade egípcia, nós sabemos que cada um dos seus membros desta trindade tinha o seu nome. Exemplo: Osíris era o pai, Ísis era a mãe, e Horus era o filho. E assim era composta a trindade egípcia. Cada um deles tinha o seu nome. E muitos outros que têm essa teologia ensinam a existência de 3 pessoas distintas. E quando nós lemos o texto diz que o Espírito de Deus desceu em forma de pomba.
pomba seria uma pessoa ou seria uma teofania? Porque o espírito não dava para ser visto, porque o espírito não tinha carne e nem ossos, não poderia ser visto. E João estava batizando alguém que ele estava vendo. Mas, de acordo com João, o evangelista, ele disse que João, para se certificar quem era o Filho de Deus, foi dito a ele que aquele a quem ele viste descer o Espírito em forma de pomba, este era o Filho de Deus. E João disse, e eu vi. Então, aquela teofania era para que João, o batizador, João Batista, soubesse quem era o Filho de Deus entre aqueles que ele batizava. Aqui, nós estamos vendo que a pomba tinha uma simbologia. E esta simbologia, a pomba branca, é um símbolo de paz. Então, o texto é simbólico. E esse é o que nós precisamos estudar e saber. O que o texto está dizendo e apresentando. Quando se aplica que a pomba é uma pessoa, então não é o texto que está dizendo. Porque se fosse aplicar a pomba como uma simbologia, a pomba seria simbólico de um símbolo de paz. E é o que o texto está apresentando nesta leitura. E a pomba não poderia ser aplicado como pessoa, porque a pomba era uma simbologia e seria um pássaro e não pessoa. Então, uma interpretação errada foge muito do texto. Então, quando nós estudamos como foi inserida este ensinamento do paganismo para o cristianismo, teve alguém que trouxe para dentro do cristianismo este ensino, essa teologia. E quando nós vimos ou estudamos no final do segundo século, teve alguns protagonistas ali para ensinar e trazer este ensino. E um deles foi Tertuliano. No final do segundo século, início do terceiro século, Tertuliano pronunciou a palavra Trinite, no latim, que é trindade. E este seria para quê? Para combater o monoteísmo, que se defendia e era ensinado pelos apóstolos. E Sabélio tinha este segmento. Então a trindade foi levantada, trazida do paganismo para combater o cristianismo judaico-cristão. Então agora haveria um embate entre Tertuliano e Sabélio. Sabélio ensinava o monoteísmo e Tertuliano inseriu a trindade, dizendo ser parte do cristianismo. Neste período surgiu Ário, que
defendeu o dualismo, que era, agora, Ário dizia que Deus não era trino, Deus não era três, Deus era dois. Que ele implantou ou trouxe uma nova teologia, combatendo o trinitarismo e combatendo o trinitarismo e também combatendo o monoteísmo, que era a fé judaica. Se você estudar a Bíblia, ela tem esta fé. Todos os escritores da Bíblia, eles defenderam o monoteísmo, a existência de um único e soberano Deus. Então agora estava colocado este segmento e os embates, a discussão, quem era Deus e o que ele era. Tertuliano defendia o trinitarismo, Atanásio, ou seja, Sabélio defendia o monoteísmo e Ário defendia o dualismo, e era dois deuses. E nessa sequência de estudo teológico, criando essa dificuldade para entender os textos, é que Atanásio entrou no final do 3º século, início do 4º século. Atanásio fez a defesa do trinitarismo, que era a fé de Tertuliano. E neste meio tempo, no ano 325, o rei Constantino promoveu um concílio em Niceia e convocou vários bispos de várias regiões para definir o que era ou o que era o cristianismo. E deste Atanásio se destacou, e se destacando convenceu o rei que a Trindade ela fazia parte do cristianismo, e o rei Constantino aderiu ao trinitarismo. Porém, os arianos defendendo o ensino de Ário e os sabelianos defendendo a doutrina que mantinha o cristianismo conforme os apóstolos trouxeram. Aqui nós vimos que Constantino, ele optou, aderiu à Trindade. E o que ele fez? Ele legalizou o paganismo, dizendo que agora o ensino do Estado, a igreja do Estado era a igreja trinitária. Então, agora ficou a igreja do Estado ser a igreja trinitariana. Então, agora, o que o texto estava falando? O texto de Mateus era uma teofania ou era um ensino figurativo das apresentações que estava apresentando o texto? A voz que tinha vindo do céu dizia: "Este é meu filho amado." A voz não se trata de uma pessoa. Quando nós lemos no livro de João que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e diz que todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a voz era o verbo, era a palavra. E esta palavra, que era o verbo, era o Espírito que tomou a figura de uma pomba. E ela passou ali a representar uma teofania e não uma pessoa. Então, quando nós estudamos o texto, nós passamos a ver que o texto é tirado do seu contexto o que ele está dizendo. Ele não disse que a pomba era uma pessoa. Se nós olhar, a pomba era um pássaro, não pessoa. E este segmento continuou ainda em debate. Muitos concílios foram feitos. Tem o concílio de Calcedônia, em 381, que fez uma definição da Trindade. Ela definiu através de Basílio de Cesareia e Gregório de Nisianzo e Gregório de Nissa. Foi definido nesse concílio que haveria 3 pessoas distintas no cristianismo. E esta quem era? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando assim 3 pessoas distintas. Só que uma diferença entre a Trindade egípcia, a Trindade no paganismo, a Trindade do paganismo, cada um dos seus membros tinha o seu nome próprio. E a Trindade, que foi criada para inserir no cristianismo, ela nenhuma tem nome próprio. É Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Isso é o que é apresentado dentro da teologia de hoje por muitos segmentos. Seria assim? Existiria a Trindade no cristianismo ou ela veio do paganismo? Então, quando nós estudamos esse segmento e chegamos até o rei Constantino, nós vimos que o rei Constantino não defendeu o cristianismo, ele legalizou o paganismo. Porque aquilo que era no paganismo, ele assumindo o lugar de cristão, ele legalizou o paganismo dentro do cristianismo. E assim ainda é até hoje. E o texto que eu li, ela é figurativo, é uma teofania. Então é isto que nós devemos, quando estudamos a língua portuguesa, ela nos traz este ensino figurativo, que a Bíblia usa muito. Ensino figurativo, o próprio Jesus usou esses recursos nos seus ensinos, em parábola e mostrando ele figurativa, e também uma figura de linguagem, ele usou esses recursos. E é isto que nós precisamos saber, o que estamos lendo, que o texto quer nos informar. E aqui no batismo tinha um sendo batizado, que era na pomba figura de paz,
que Isaías, ele mesmo, lá em 9:6, ele descreveu que este menino que ia nascer, ele seria o seu nome maravilhoso, e diz que ele seria o príncipe da paz, que é o que a pomba estava representando. Aqui nós estamos vendo que o monoteísmo veio das Escrituras, que é desde o livro de Gênesis e também Deuteronômio 6 diz, verso 4 e verso 6, e diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro. Então, os 10 mandamentos, o primeiro deles, escrito pelo dedo de Deus, diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que Deus trouxe ao conhecimento do povo é o monoteísmo. O trinitarismo vem do paganismo. Então aprendemos que o rei Constantino, ele legalizou para a igreja que tem este ensino, o paganismo, e não o cristianismo. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e faça entender estas verdades. Eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando as páginas da Bíblia para nosso bom entendimento. E que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.